Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, levando até você a Palavra de Deus. E hoje, continuando a nossa reflexão sobre aquela parábola, lembra, do samaritano, aquele homem, nós conhecemos assim, não é? Aquele homem que ajudou um outro a sair de uma situação muito difícil para que ele pudesse recuperar a sua vida. E ontem nós falávamos sobre a proximidade. Quem é de fato o meu próximo? Ou melhor, de quem eu sou próximo? E a partir disso a gente começa a entender, nós começamos a entender que nós precisamos pensar um pouco mais nas realidades e nas pessoas que estão ao nosso redor. Assim a gente consegue identificar mesmo quem de fato precisa da minha ajuda e próximo a quem eu vou exercer o meu ministério batismal. Aquilo que eu recebi desde quando eu me entendo por gente dentro de uma igreja, participando de uma comunidade. E hoje a gente vai começar a entender essa história toda. Sabe aquele homem que desce, não é, por um lugar, e aí nesse lugar, nessa estrada, ele é assaltado. Os ladrões tomam todos os seus pertences, a sua veste, deixam este homem praticamente nu no meio da estrada. E o que acontece? Ali, lógico, começam a passar algumas pessoas. Dentre elas, a primeira que passa ali é um sacerdote. Você conhece muito bem essa passagem. É só você verificar aí na sua palavra, na Bíblia. Esse homem era um sacerdote. E este homem passa por aquele que estava ali, deitado, jogado no chão, e nada faz. A ideia é entender o seguinte: o sacerdote naquele tempo, ele era alguém que de fato ele tinha a função de orar sobre o povo, pelo povo, fazendo como se fosse uma mediação entre Deus e a necessidade daquela pessoa que estava diante dele, ou daquelas pessoas que estavam presentes e próximas a ele. O sacerdote tinha essa função, trazer a vontade de Deus e colocar essa vontade de Deus diante do povo. Ou seja, o que é que este homem poderia fazer por aquelas pessoas para que elas pudessem de fato sentirem que Deus estava de fato com elas? Esta era a função do sacerdote: olhar, rezar e cuidar do povo. O que acontece não é isto. E você muito bem pode acompanhar na sua palavra. Esse homem passa por aquele que ele deveria, por obrigação inicial, socorrer e ajudar. Se não, pelo menos, pela função que ele exercia no templo, mas pelo menos por uma vontade de perceber, olha, eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa. E ele passa indiferente àquela realidade. A grande pergunta, uma provocação que eu gostaria de fazer, para mim, obviamente para você, é a seguinte: será que às vezes, como este sacerdote, nas nossas orações nós não somos indiferentes à dor e à realidade do outro? Será que a gente não se perde diante de tantos afazeres que nós temos e esquecemos que existem pessoas que precisam, pelo menos da nossa oração, ou pelo menos de um aperto de mão, ou de um sorriso, ou de um bom dia, ou de uma boa tarde, ou de algum momento de afeto? Se a gente não pode fazer muito, que pelo menos a gente tome algumas iniciativas. Porque senão nós vamos, diante da dor do outro, fazer aquilo que o sacerdote fez: passarmos indiferentes àquela realidade que está ali. Eu acho que aí complica muito a nossa história diante de Deus. Porque é muito fácil, por exemplo, a gente ir para as missas, para os nossos grupos de oração, para os nossos momentos de celebração, para as nossas adorações. Muito simples e muito prático até. Eu saio da minha casa, vou, rezo e volto para minha casa. Esta é a oração que o fariseu fazia. Esta é a oração que esse sacerdote que passou indiferente àquela dor daquela pessoa fazia. E será que nós não deveríamos fazer diferente? No caminho entre a sua casa e a igreja, será que não existe uma realidade que às vezes te toca, te traz um sentimento de compaixão, ou por aquela pessoa ou por aquela realidade? Se não, a gente vai ser como o sacerdote. E neste segundo dia de oração, a partir desta parábola do bom samaritano, que a gente não se prenda na atitude deste homem que nada fez, podendo fazer alguma coisa. E aí eu gostaria que a gente, neste dia, pensasse e refletisse um pouco mais nisso. Se todas as vezes que nós nos colocássemos diante de Deus na nossa oração, pensássemos minimamente que fosse na realidade da outra pessoa, que talvez eu nem conheça, mas pedisse a Deus pela sua
guarida pela sua compaixão, pela sua misericórdia para aquelas pessoas ou para aquela pessoa? Dentro da sua comunidade, por exemplo, você não é indiferente à dor ou à necessidade das pessoas que estão com você, na sua família, nos seus parentescos? Por isso que hoje o que a gente pede é que você olhe um pouco mais profundamente para essa realidade. Até que ponto você não está como esse sacerdote, sendo indiferente à dor do outro? Porque nós podemos pensar e fazer diferente. Porque se não for assim, a gente vai sempre fazer o mesmo e nunca vai além daquilo que nós podemos fazer. Então, por isso que a nossa reflexão de hoje é levar até você justamente isso. Não seja como um sacerdote, aquele sacerdote da história, indiferente à dor do outro, mas faça a sua parte levando a palavra de Deus e também de maneira muito, mas muito especial, o seu testemunho. Por isso, no dia de hoje, apresente a Deus a sua prece, principalmente por aquele que mais necessita da sua oração. Fique então agora com uma bênção muito especial para você, para toda a sua família, pensando bastante nisso. Eu não quero ser um sacerdote indiferente à dor do meu irmão. No dia de hoje nós vamos rezar de maneira muito especial por todos os nossos irmãos e irmãs que estão vivendo uma situação de desemprego, momento difícil para nós e para todas as famílias, principalmente para aquelas que no seu seio existem pessoas que estão passando por esse momento de desemprego. Se não é o caso da sua família, coloque também em oração aquelas pessoas que você conhece e que também vivem essa situação de desemprego, um momento tão difícil na vida de todos nós. Por isso essa oração vai muito em especial para você. Senhor, atende este clamor que brota do mais íntimo do meu coração. Abre-me uma porta. Só Tu conheces, Jesus, o momento de dificuldade que eu e toda a minha família estamos passando por causa do desemprego. Tu sabes também, Senhor, com quanta esperança eu me aproximo de Ti para pedir que vás à minha frente, abrindo a porta e preparando-me um emprego, para que eu possa, por meio de um trabalho digno, dar à minha família o pão nosso de cada dia. Porque vós sois, ó meu Deus, a minha esperança. Peço ainda que me concedas todo o ânimo, confiança, destemor e fortaleza para sair de minha casa em busca deste trabalho, na certeza de que Tuas mãos baterão nestas portas antes de mim, preparando a minha entrada neste emprego segundo a Tua vontade. Confiando inteiramente na Tua palavra que diz, batei e abri-se-vos-á, ao bater que se lhe abrirá. Já agradeço de todo o meu coração porque acredito, ó Deus, que sois a minha confiança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.